Vamos pedir a Deus que nos ajude a todos para termos um estudo produtivo, esclarecedor para todos nós. A psicografia é um ato mediúnico em que se conta com a ajuda dos espíritos para um texto escrito, consciente ou inconscientemente. Há pessoas que escrevem e não sabem que estão transmitindo a mensagem de um espírito ou dos espíritos. A intenção e a formação moral do indivíduo, do que escreve, é que seleciona essa influência, boa ou má. A escolha é daquele que se dispõe a fazer o trabalho. É muito comum as pessoas que escrevem para o grande público receberem essa influência espiritual inconscientemente. E a qualidade, o tipo da influência espiritual observa-se no conteúdo do texto que foi escrito. Nos livros, por exemplo, mesmo que de escritores renomados, é comum encontrarmos textos, livros que não acrescentam nada. É assim uma espécie de um exercício de lazer sem proveito. Nos períodos em que a opinião pública se agita por fatos momentosos, e nós todos estamos vivendo isso todos os dias, é que mais se acentua essa psicografia inconsciente, principalmente nos meios de comunicação de massa. Porque os jornalistas, eles são formadores de opinião. E a espiritualidade, quando possível, os bons espíritos influenciam os jornalistas, mas se eles não tiverem sintonias com o alto, corre o risco de espelhar o pensamento de espíritos nefastos. Então, nos cabe, como leitores, examinar tudo e ficar com o que é bom, que é o conselho que nos dá o Evangelho. Examinar todas as coisas. Como disse Paulo de Tarso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, nós temos que examinar tudo e retermos o que é bom, por uma questão de bom senso, de cautela. Ora, essa questão da consciência dos espíritos, dos escritores que não são espíritas, é uma questão a ser bem analisada por todos nós. Nos centros espíritas, a psicografia é sempre intencional. Não é viável encontrar um médium num centro espírita que não saiba o que é psicografia. Às vezes a gente se atrapalha com as palavras, né? Então, a psicografia no centro espírita é sempre intencional, que pode ser consciente ou inconsciente. O Chico Xavier era um médium psicógrafo semimecânico. Ele gostava de ler à medida que a mão escrevia. Então, ele tinha uma certa consciência do que era escrito. Aquela menina russa, que fez um sucesso muito grande na Europa, Vera Krianovsky, ela era absolutamente inconsciente. Ela era capaz de escrever uma página extensa, um livro mesmo, enquanto conversava com outra pessoa. Os espíritos isolavam uma região do cérebro dela que domina a ação mecânica da mão, do braço, e ela escrevia livros belíssimos. Inclusive,
uma certa feita, ela tinha que fazer um trabalho escolar e não atinava com o trabalho escolar. Então, ela foi dormir sofrida, porque não conseguia fazer o trabalho escolar. Quando foi no dia seguinte que ela acordou, em cima da escrivaninha, estavam várias laudas escritas com a caligrafia dela sobre o trabalho completo. Que beleza, né? Bem que a gente podia ser assim, né? Mas aquilo foi só uma demonstração dos espíritos de domínio daquela faculdade mediúnica, para que ela se sentisse mais confiante no trabalho que executava. Foi uma moça que realmente fez um magnífico trabalho, escreveu muitos livros assinados pelo Conde Rochester, que eram livros assim muito agradáveis de serem lidos. E que foi assim uma ajuda, um apoio ao fenômeno de psicografia, de mediunidade no mundo. Ora, se médiums, que são esses jornalistas, escritores, mais inconscientes, podem escrever em qualquer lugar, é sinal que a psicografia ela não requer um ambiente místico, um ambiente religioso, ela está em toda parte. A psicografia mecânica, semimecânica ou inspirada. Nessas organizações espíritas que já conhecemos, eles fazem reuniões mediúnicas de pesquisa em psicografia. Então, todos os médiuns da casa passam por aquela reunião para uma avaliação de possibilidade. E aqueles médiuns que demonstraram ter uma veia para a psicografia, eles, se desejarem, ficam efetivos no grupo de psicógrafos. Aqueles psicógrafos mecânicos, que é uma mediunidade muito rara, ou aqueles inspirados. São psicógrafos que se concentram numa ideia com bastante intensidade e são capazes de retratar todo um texto falando sobre assuntos completamente fora do conhecimento do médium. Mas, como dissemos, se jornalistas, escritores e outros conseguem, às vezes, na sua vida profissional, sem conhecimento de causa, escrever, refletir no papel o pensamento dos espíritos, mas nós achamos que o médium psicógrafo iniciante deve, sim, vincular-se a uma reunião de desenvolvimento para um trabalho dirigido, organizado, de bom senso. Os médiuns experientes que têm o seu trabalho publicado em livros, revistas, eles devem mesmo trabalhar em gabinetes isolados ou na sua própria casa, desde que organizem data e hora, dia da semana e hora. Porque ele, como médium, está disponível para trabalhar, mas é um ser humano que tem seus compromissos, sua vida particular, e os espíritos não é diferente. Então as pessoas acham que os espíritos vivem assim, sem ter lá muito o que fazer. É bem verdade que há uma multidão enorme de espíritos nesse padrão de vida espiritual, que vivem à cata de aventura. Aliás, os amigos, o mundo espiritual é tão rico, que fazer descrições dos grupos seria, assim, um trabalho insano, interminável. A dona Ivone Pereira relata em um dos seus livros uma pesquisa que ela fez junto a espíritos brincalhões. Ela possuía uma sobrinha que a moça começou a se tornar alegre demais e dando gargalhadas sem nenhuma razão, fazendo brincadeiras chistosas, de mau gosto. E até que um dia ela resolveu fazer uma pesquisa mediúnica, o que estava acontecendo com aquela menina.
Então ela viu espíritos vestidos de maneira tão fantástica, como aqueles palhaços de desenho animado, ou seres assim com uma perna fina, com um sapatão desse tamanho, figuras assim exóticas. E ela entrou naquela faixa espiritual e localizou uma multidão de espíritos brincalhões, que aproveitam a condição de espírito para fazer gracejos. E as pessoas que partem para as chamadas brincadeiras de mau gosto, como, por exemplo, chegar e pichar toda essa parede aqui, eles têm prazer em fazer isso, mas choca todo mundo. São essas falanges que conduzem a cabeça dessas pessoas, que são médios inconscientes, não sabem que são médios. Estão retratando o feio, o sujo, o imoral, o incompreensível, o sem sensatez nenhuma. Então, se um médium quer fazer um trabalho sério, é sempre bom se resguardar, e se ele trabalha em casa, marque um dia, uma hora para exercitar a sua psicografia e produzir tranquilidade. É possível a esse psicógrafo experiente participar de reuniões espíritas convencionais? Com certeza. Se a psicografia pode ser feita em qualquer parte, até por jornalistas, escritores e outros, por que não uma reunião mediúnica convencional? Mas não é o aconselhável, não é o recomendável. Porque numa reunião mediúnica convencional, há ruídos, há movimentação, há manifestação de espíritos, e muitas vezes espíritos sofredores, que precisam ser doutrinados, esclarecidos, orientados, e isso perturba o trabalho de psicografia. Por isso que não é aconselhável. Outro ponto sobre esse tema de psicografia: todos os médiuns têm algumas vocações, algumas inclinações mediúnicas. Por exemplo, nós sabemos que o Divaldo Franco é um orador por excelência. Eu conheci o Divaldo bem jovem, conversávamos muito, e ele possuía já nesses papos, nessas conversas, ele demonstrava outras qualidades mediúnicas. Então, é aconselhável ao médium verificar o que ele pode fazer de melhor e se fixar nesse trabalho. Não precisa impedir outras faculdades mediúnicas, mas dirigir o seu trabalho nessa direção, porque vai fazer melhor. Não foi o que o Divaldo fez? Ele se centralizou como um conferencista espírita. E só na Europa ele tem mais de 50 anos de trabalho espírita como orador. Divaldo já foi até a China fazer palestra espírita. Então é um companheiro extraordinário. Mas como psicógrafo, eu não sei dizer exatamente quantos livros o Divaldo já escreveu mediunicamente, mas está arranhando 300 livros. E eu acredito que ele vai chegar perto da obra do Chico. O Chico é outro que dedicou a vida aos livros. Então o Chico é assim como o Divaldo é antes um orador, o Chico é antes um psicógrafo, que se especializou em escrever mensagens espíritas e livros espíritas. Um doce de pessoa. Eu não sei quem era mais notável ali, se era o médium ou a mediunidade, mas ambos, no mínimo, foram extraordinários, tanto a pessoa do Chico como a sua mediunidade. Então, meus amigos, é possível e é normal o médium ter mais de uma faculdade a ser desenvolvida, mas ele deve buscar onde ele é mais eficiente e centralizar aí o seu trabalho para que tenha uma especialização. O médium psicógrafo iniciante,
ele deve tirar da cabeça a ideia de publicar os seus escritos, os seus trabalhos, a sua produção. Porque a mediunidade psicográfica, ela leva anos para ser desenvolvida plenamente. E corre o risco de que ele se encante com certos textos que não estão perfeitos. Por isso que é sempre bom ele participar de uma reunião de desenvolvimento mediúnico, de psicografia, onde há um dirigente. E esse dirigente deve carinhosamente, com urbanidade, analisar o texto escrito, trazido pelo psicógrafo iniciante, e orientar. E o médium não deve se melindrar com isso. Deve aproveitar a oportunidade. Olha, meus amigos, em tudo na vida, a gente deve tirar o que é bom, o que é instrutivo, que nos orienta, até das más coisas que nos acontecem. Você, não vai chover, sai e toma um banho de chuva. Então, olhou o tempo, não está bom, melhor levar o guarda-chuva. Vai por aí. Estou falando uma coisa simples, só para ilustrar esse comentário. Então, as coisas que nos acontecem, elas são, antes de tudo, educativas. Elas nos chamam a atenção e nos ensinam a viver. Nós, se formos bons observadores, não cometemos o mesmo erro duas vezes. Basta uma, né? Então, esses médios iniciantes não devem pensar na publicação de seus trabalhos mediúnicos iniciantes. É por isso que nós vemos tantos livros sofríveis que surgem aí no mercado livreiro, no meio espírita. As editoras espíritas, verdadeiramente espíritas, elas têm critério de análise para não publicar livros duvidosos. Eu conheci uma moça que me disse que tinha lido um livro espírita. Eu falei, mas qual foi o livro que você leu? Eu li Eram os Deuses Astronautas. Meu pai do céu. E ela leu como sendo um livro espírita. Mas as editoras sérias, as editoras verdadeiramente espíritas, elas têm um cuidado muito grande na edição dos livros, na impressão dos livros, para que ele mantenha aquele padrão de qualidade. Para que não saiam livros sofríveis, tanto do ponto de vista literário, como do ponto de vista doutrinário, que é pior ainda. Porque nós, quando lemos os livros espíritas, não procuramos o prazer de uma literatura erudita, nós procuramos esclarecimentos espirituais, informações importantes. Mas hoje é muito fácil publicar livros. Hoje, com a informática, a internet e os recursos modernos da indústria gráfica, é muito fácil editar livros. Então, aparecem livros publicados pelo próprio escritor do livro, quando não pelo seu grupo de pessoas participantes daquele trabalho. E aí nós vemos certos livros que aparecem muito estranhos e que são apresentados como livros espíritas. Meus amigos, há bons, excelentes livros espíritas de editoras e médiuns confiáveis. Outra fonte boa de informação para escolher livro são os companheiros esclarecidos, mais esclarecidos do que nós, que leram e apreciaram certas obras e nos recomendam. Aí vale a pena ler, para não perder o nosso tempo. Mas, na dúvida, vai aqui um palpite de alguém que já rodou muitos quilômetros desse mundo. Leia, antes de tudo, Kardec. Kardec é a base. Eu vejo pessoas que, eu sou espírita porque eu li o livro Nosso Lar, de André Luiz. Não comentou lendo Os Mensageiros, estou na metade do livro. Meus amigos, a base é Kardec. Allan Kardec publicou 8 livros, sendo 5 chamado Pentateuco Espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns,
o Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas, a Gênese, e o Céu e o Inferno, tira Obras Póstumas. Esse foi publicado depois, embora os textos de Kardec. Mas são 8 livros. E Kardec editou durante 12 anos a Revista Espírita. A Revista Espírita encontra-se no mercado livreiro espírita. Cada ano da revista é um tomo. Então são 12 volumes, porque foram 12 anos. Com 8, são 20 volumes no total. Se nós estudarmos esses 20 volumes, nós ficamos muito bem informados de tudo sobre o Espiritismo. Quando uma pessoa diz, Allan Kardec fundou o Espiritismo, acaba de dizer uma grande bobagem. Allan Kardec foi um coordenador, foi um codificador de tudo aquilo que os Espíritos trouxeram. Porque o Espiritismo foi previsto por Jesus no Evangelho de João, quando ele diz que um novo Consolador vos enviarei. Se me amais, orai ao Pai, e ele vos enviará um novo Consolador, o Espírito da Verdade, que está lá no Livro dos Espíritos, que é aquela alma celeste que responde aos questionamentos de Allan Kardec. Allan Kardec foi um coordenador, um codificador da doutrina espírita, mas não um fundador, não um idealizador do Espiritismo. A doutrina espírita nos chegou da espiritualidade superior enviada por Jesus para o consolo da humanidade. Depois de você ler os 20 livros de Allan Kardec, aí você tem aqueles co-idealizadores de Kardec, contemporâneos. Não foi Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion, Ernesto Bozano, César Lombroso e outros mais. Quando você terminar essa série, tem os livros dos médiuns, como a dona Elizabeth Esperance. Ela escreve um livro, uma autobiografia do País das Sombras, que é um livrinho delicioso. Ela conta a história da vida dela e todos os fenômenos mediúnicos da sua vida. Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, e vai por aí. Outros médiuns maravilhosos que nos trouxeram obras magníficas, sem esquecermos do Chico Xavier e do Divaldo. Os dois juntos dão uns 800 livros. Se você viver muito, vai conseguir ler os 800. E mais esses médiuns que nos referimos. Então, a obra espírita é riquíssima. De livros muito bons, que nos consolam, nos esclarecem, iluminam os nossos passos. Nós passamos a ser uma pessoa melhor com a leitura espírita, com os livros, especialmente do Chico Xavier. A pessoa precisa ter fôlego para ler tudo isso. E é, assim, enriquecedor. André Luiz, nos seus 16 livros, ele nos leva a uma excursão pelo mundo espiritual, dos detalhes, do detalhamento. É uma coisa que nós observamos logo no começo da leitura dos livros de André Luiz, que André Luiz foi médico na Terra, mas a redação dos seus livros não é a redação de um clínico. Aquela é uma redação de um experiente literato, de alguém com uma competência literária muito grande. Cada frase, cada capítulo, cada parágrafo é de uma beleza literária extraordinária. E não foi... O André Luiz é o autor das ideias, mas na redação ele foi ajudado por um pool, uma pleiade de intelectuais que dominam a língua portuguesa num beletrismo essencial, que nos encanta, um encantador beletrismo. Então a gente sente prazer em ler os livros do André Luiz, porque ele nos leva a uma viagem, a um tour pelo mundo espiritual.
desde as zonas inferiores até regiões espirituais mais elevadas, dentro daqueles padrões toleráveis pelo nosso grau evolutivo. Ele não, em nenhum momento, leva aos chamados abismos, às regiões chamadas subcrostrais, e nem nos leva a regiões espirituais de grande elevação. Porque nós não temos ainda capacidade, como seres humanos, seres carnais nesse mundo físico, de entender esses dois extremos. Eles realmente trazem informações, situações realmente muito além da nossa imaginação. Então, André Luiz fica naqueles níveis toleráveis por nós, cidadãos terrestres, para o nosso entendimento. Então, todos nós espíritas, e a própria doutrina espírita, tem uma dívida muito grande com os médiuns psicógrafos. É uma coisa que escapa. Nós nunca dissemos assim: oh, obrigado, meu Deus, por existirem os psicógrafos. Eles são trabalhadores anônimos. Eles deram uma contribuição inimaginável ao trabalho espírita, e nós não reconhecemos isso, não tivemos maturidade espiritual de ter um pensamento de reconhecimento. Na obra de Kardec, só depois de toda a obra concluída, que Kardec confessou isso aos amigos, perdão, confessou não é propriamente a expressão, mas informou as 4 meninas que eram seus 4 principais médiuns. 2 irmãs, Júlia e Carolina Bodin, uma tinha 12, outra tinha 14 anos. Aquela menininha de 12 anos escrevia páginas assim, memoriáveis, assim de fundir em bronze por uma praça pública. Tais os belíssimos pensamentos assinado o Espírito da Verdade. Então, era uma menininha de 12 anos de idade que ainda brincava de boneca. E na reunião da Sociedade Espírita de Paris, ela apresentava um trabalho extraordinário como médium psicógrafo mecânico. É aquele que, como fazia o Chico, né? O Chico fazia suas psicografias com a mão esquerda sobre os olhos, e a mão corria sobre o papel naqueles trabalhos de escrita. O Chico possuía outras qualidades mediúnicas. Por exemplo, no começo da sua vida como médium, ele participou de grupo de doutrinação. Então, teve uma ocasião que o Emmanuel recomendou que ele colocasse alguém que conhecesse o Evangelho para levar a mensagem do Evangelho aos espíritos sofredores. Então, o Chico soube de uma pessoa que era assim, muito letrada no Evangelho, e foram para a reunião, e o moço levou uma Bíblia dessa grossura para a reunião, né? E ele então explicou: olha, quando os espíritos se manifestarem, os sofredores, aí você aplica o Evangelho. Ah, só pode deixar comigo, pode deixar, vou aplicar o Evangelho. E aí incorporou um espírito sofredor, ele pegou aquela Bíblia, tacou na cabeça do Chico, e o Chico ficou sendo a primeira pessoa na vida que levou uma surra de Bíblia. Isso foi contado pelo próprio Chico nas suas memórias. Então, meus amigos, todos nós temos uma dívida de gratidão com esses psicógrafos. A dona Ivone Pereira, do Rio de Janeiro, participou conosco no nosso começo do trabalho espírita, e ela foi uma extraordinária escritora de livros. Quem não se deleitou ainda com o Cavaleiro de Lumière, com todos aqueles livros gostosos da dona Ivone, está perdendo uma boa oportunidade. Ela
não escreveu tanto quanto o Chico, mas escreveu livros muito gostosos de serem lidos. Então, meus amigos, estudemos as nossas vocações mediúnicas, selecionemos aquilo que de melhor podemos fazer e nos alistemos nesse exército do Cristo. Não é possível que esse mundo continue como está. Ele vai mudar, vai. E que nós sejamos aqueles trabalhadores anônimos a darmos a nossa contribuição para um mundo melhor, para um mundo mais feliz, nas bênçãos de Deus. Muito obrigado.